Fala, gente, tudo bem com vocês? Coisa boa começar uma segunda-feira com uma vitória convincente do Grêmio. Há quanto tempo não acontecia isso? E o técnico Gustavo Quinteiros explicou algumas coisas importantes. Por exemplo, reforços. Quantos vão chegar? E quando? Ele deu uma data para isso. E também ele vai mudar o time do Grêmio. Mas por que se o Grêmio acabou de ganhar de 4-0 do Caxias? Ele deu uma explicação sobre isso. Aliás, ele explica muito bem as coisas, mesmo falando em espanhol. A gente consegue entender porque ele projeta o Grêmio, ele abre o jogo pra gente. Isso é muito importante para a gente entender o conceito dele e alguns pensamentos. Então vamos falar sobre isso a partir de agora, que eu quero trazer frases do Quinteiros aqui e interpretar junto com vocês sobre o time que vai mudar completamente, reforços e também o prazo. E claro, o estilo de jogo. O Quinteiros falou muito sobre isso. E a gente cada vez mais vai ver o Grêmio assim. Avançado, marcando em cima e a zaga dando espaço. É isso que tem que aprimorar e ele sabe, ele já falou sobre isso. Vamos embora a partir de agora. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todos que acompanharam a jornada do Careca no domingo. E temos mais uma semana pela frente. Gente, deixa eu começar aqui trazendo a frase do Quinteiros sobre o futuro. Quarta-feira agora, futuro mais próximo. Tenho pensado em fazer muitas trocas para a próxima partida contra o Monson, quarta-feira, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. João Pedro terminou desgastado fisicamente, Gemerson, Vila Sante, Braithwaite, Pavon também. Não queremos alguma lesão e preciso ver jogadores que estão treinando. Então vamos lá, João Pedro, Gemerson, Vila Sante, Braithwaite e Pavon. Só que tem meio time. Ele falou que alguns jogadores estão desgastados e ele também quer ver outros. Então o Quinteiros vai mexer na equipe. Isso se chama planejamento. E vão combinar? Tá certo. Ele fez 2 jogos com a equipe principal e agora vai descansar alguns para rodar o elenco no jogo fora de casa. E qual seria esse time reserva ou praticamente reserva do Grêmio que o Quinteiros vai escalar quarta-feira? Rapidinho no exercício aqui, Grando no gol para dar ritmo a ele, né? Porque ele não jogou na última temporada lá no Cruzeiro. Na direita o João Lucas, lateral que veio do Juventude. Na zaga Natan, da base. Gustavo Martins, que só jogou um jogo. E na esquerda pode jogar o Pedro Gabriel, menino da Copinha, ou o Vieri. Porque ontem o Quinteiros botou o Vieri na esquerda. Ele é zagueiro canhoto e ajuda a marcar ali. No meio de campo, bom, ele pode botar o PP, o Edenilson, pode botar o Monsalve e na frente o Arezzo como centroavante, o próprio André Henrique mais uma vez como ponta, como entrou ontem. E aí na direita ele pode botar algum jogador da base também. Tem os meninos da Copinha que estão voltando agora depois de um descanso. Isso pode acontecer. Reforços. Estamos esperando a incorporação de 3 ou 4 jogadores para completar o plantel. Tá, então se o Grêmio vai contratar de 3 a 4 jogadores, segundo Quinteiros, quem são os 3 ou 4? Vamos lá, Volpe é um, que aliás chega agora segunda-feira em Porto Alegre, a Porto Alegre. Volpe é um. O lateral esquerdo é outro, Rubens ou Marlon, Rubens do Atlético Mineiro ou Marlon do Cruzeiro, porque o Marlon tá se estressando com o Cruzeiro e pode acabar saindo de lá e facilitando a vida do Grêmio. Quem seria o terceiro? Um zagueiro que a gente sabe que o Grêmio quer muito e um quarto é o atacante, é o extrema. Então o quebra-cabeça está montado. O goleiro, o lateral esquerdo, o zagueiro e o extrema. Tá, mas quando vão chegar esses reforços? O Quinteiros também falou sobre isso. Queremos ter a maior quantidade de jogadores possíveis antes das partidas decisivas do Gauchão, dos Jogos da Sul-Americana e Copa do Brasil. Tá, as partidas decisivas do Gauchão, elas são a partir ali do dia 15, 16 de fevereiro. Porque o Gauchão agora é um jogo atrás do outro. Então a última rodada é dia 15 de fevereiro. E dia 15 de fevereiro termina a inscrição do Gauchão. Então o Grêmio ele tem até o dia 15 de fevereiro, essa data para inscrever para o Campeonato Gaúcho. E o Quinteiros quer ter esses reforços para o Gauchão. Porque sabe que é importante, é o Octa, o Inter vai fazer de tudo para ganhar essa competição e ele quer contar com reforços. Então, dia 15 de fevereiro, trabalho para a direção do Grêmio, que já tem o goleiro Volpe encaminhado, também não gostei, não é goleiro para o Grêmio, eu acho, mas vai botar a camiseta do Grêmio, vou torcer muito.
A minha indignação tem prazo de validade. Ponto. Agora é torcer por ele. Se ele falhar, obviamente vamos cobrar, mas a partir de agora que ele chegou, não tem o que fazer. Ele vai ser um gremista. Então tem que torcer pelo cara. Sobre o modelo de jogo do Grêmio. E aqui eu quero fazer, antes de dar a frase dele, eu quero fazer uma interpretação aqui. Veja que ele consegue fazer com que André Henrique, que, cara, estava desaparecido. O André Henrique não jogava, não ficava nem no banco. O André Henrique entrou ontem, entrou muito bem. Muito bem. Numa posição que o Renato já tinha tentado botar ele como ponta. Ele é um falso lento, né? É que ele tem as passadas longas, ele consegue ter drible, ele consegue ter a velocidade. André Henrique foi recuperado. Recuperado é um exagero meu, mas está num processo de recuperação a partir do jogo de ontem. Pavon, Edenilson colocado na posição certa, como segundo volante por dentro, que é onde ele consegue ter intensidade para marcar. Ele aberto na direita, fazendo o corredor ou até de extrema, ele não tem mais saúde para isso. E o Edenilson é um jogador operário. O Edenilson, quando foi colocado de meia no Inter, deu no que deu, porque ele não tem essa qualidade. Agora, volante por dentro, ele sabe fazer como fez ontem. Gemerson se mostrou seguro, Grando. Então veja que o Quinteiros começa a dar esperança pra gente, com jogadores que a gente já tava assim, ó, pá, o André Henrique tem que ir embora, o Pavon tem que ir embora, o Grando tem que ir embora, o Edenilson tem que ir embora. Mas por que tudo isso começa a dar sinal? Porque tem trabalho e conjunto. E aí vem a frase dele, sobre o estilo de jogo. Frase dele: estamos trabalhando para que a equipe seja compacta e que possamos defender longe do nosso gol, mais próximo do gol do rival. Hoje, nosso primeiro tempo não foi tão sólido, mas o segundo tempo sim. Fecha aspas do Gustavo Quinteiros. Então a gente vai ver um Grêmio marcando lá em cima e uma zaga um pouco distante do goleiro. Uma zaga mais adiantada. Ontem o Caxias, por alguns momentos, conseguiu lançar nas costas do Gemerson e do Gustavo Martins, mas tinha impedimento. Funcionou o impedimento do Grêmio. Uma outra bola que o Caxias conseguiu dar sequência. Isso o Grêmio vai ter que encaixar muito bem. E quando é que encaixa isso? Quando o Vila Sante se tornou o primeiro volante do Grêmio. Ele protege a zaga, tem uma saída de bola qualificada, com o Edenilson entrando. Acredito muito que o meio de campo do Grêmio vai ser Cuejar, Vila Sante e o Cristaldo, que aliás jogou muito bem. O Cristaldo ontem jogou como um meia. O Grêmio saía jogando, tabelando, e no Cristaldo encontrava a aceleração. É o Cristaldo que lançava mais a bola. Não tinha a invenção de um volante lançar a bola, não, era o Cristaldo. O Grêmio saía jogando e dava no Cristaldo e o Cristaldo acelerava o jogo. E o detalhe importante, o Grêmio está correndo, o Grêmio tem preparação física e aí tudo fica mais fácil. Talvez esse aí pode ser o nosso diferencial diante das equipes do Brasil, de outras equipes. Tem uma organização tática e preparo físico. Nada muito complexo e muito diferente daquilo que vivemos com essa camiseta aqui, né? Anos 90, com o Filipão era isso que a gente tinha. Eu sei, eu já estou viajando muito aqui, mas ter organização e parte física muito forte sempre deu certo no Grêmio.